Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan, professor dos anos iniciais do ensino fundamental, e hoje a gente vai ter uma aula bem legal de história, né? O nosso tema de hoje é os povos antigos, e a gente vai falar especificamente sobre cultura e religião. Hoje, nós temos uma cultura e uma religião. Por exemplo, se a gente for pensar no Maranhão, nós temos o Bumba Meu Boi. Se a gente for pensar no estado do Pará, lá tem o carimbó. E assim, cada estado, cada região tem uma cultura diferente, né? E nós temos também diversas religiões. As duas maiores religiões são a católica e a protestante. Mas você sabe que nem sempre foi assim. Antigamente, a religião, a cultura, ela era muito diferente do que a gente conhece hoje, tá bom? E quando a gente pensa em cultura e religião, a gente está pensando em quê? Olha só, cultura é o modo de viver das pessoas, né? A música, a arte, até as casas das pessoas também é uma expressão cultural. Por exemplo, aqui em Imperatriz, a estrutura das nossas casas é uma. Lá nos Estados Unidos, em outro país, é outra. Então, isso também faz parte da cultura de um povo. E religião? Olha só, religião é um conjunto de crenças e valores partilhados por uma comunidade, por um povo. A religião ela é coletiva, ela não pode ser só minha, só sua. Ela parte de um todo. Por isso que nós temos as igrejas, onde as pessoas se reúnem, né, para orar, para conversar sobre a sua fé. E antigamente, como que era? A gente vai começar a nossa análise sobre religião dos povos antigos falando do povo da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, diferente de nós que somos católicos, evangélicos, que acreditamos em um único Deus. E olha só que engraçado, lá cada cidade tinha o seu Deus. Cada cidade cultuava um Deus diferente. Aqui nós temos o Deus Anum, que ele era pai dos deuses e protetor da cidade de Uruk. Nós temos o Deus Enki, dono do destino e protetor da cidade de Nippur. E nós temos o Deus Marduk, filho de Enki e principal deus da cidade da Babilônia. Aqui a gente vai ver agora uma representação do deus Marduk e do deus Enki. Olha só que legal, aqui o deus Marduk está lutando, né, protegendo a sua cidade. E o que era engraçado nessa relação dos mesopotâmicos com seus deuses? Eles acreditavam que o humor dos seus deuses poderia mudar. Então, quando acontecia alguma coisa que não agradava aquela população, eles pensavam que era o quê? Que era porque o humor do Deus tinha mudado, que o Deus não estava feliz. E o que eles faziam? Eles faziam orações, faziam oferendas, que era para que o humor daquele Deus estivesse bom e acontecessem coisas boas naquela região. Os deuses, eles tinham uma casa, né? Então, onde que esses deuses moravam? Eles moravam em grandes templos. Se a gente for fazer uma comparação, hoje nós temos as nossas igrejas, onde a gente vai, né, para cultivar a nossa fé. Naquela época, existiam os templos dos deuses. As pessoas iam lá para fazer oferendas, para entregar presentes aos deuses, para agradar esses deuses e receber em troca deles coisas positivas, tá? Nesses templos também tinham os sacerdotes e as sacerdotisas. Eles eram responsáveis por administrar o templo, receber as oferendas e também eram responsáveis por fazer as orações, por orar por aquele povo, por aquela cidade. Aqui nós temos duas estátuas que foram encontradas em um templo no Iraque, que está simbolizando dois fiéis orando, rezando para os seus deuses. Outro povo antigo que tem uma religião e uma cultura riquíssima é o povo do Egito.
O povo do Egito, eles também eram politeístas. Eles também acreditavam em vários deuses. Seus deuses mais conhecidos eram Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses, Osíris, Deus da vida após a morte e juiz dos mortos além túmulo, tá? E esses deuses do Egito, eles poderiam ser representados de diversas formas. Eles poderiam ser representados na forma humana, eles poderiam ser representados na forma animal e eles poderiam ser representados na forma humano-animal. Olha só, agora nós vamos observar como que esses deuses eram representados. Na primeira imagem nós temos o deus Osíris. Ele era representado todo na forma humana. O deus Amon também era representado na forma humana. E o deus Ra, ele era representado na forma animal e humana. Ele tinha corpo humano e cabeça de uma ave, como você pode observar na imagem. Quando a gente fala de Egito, o que é que vem à mente de você? Os faraós, as múmias e as pirâmides, né? Mas você sabe o que de fato eram as pirâmides? Olha só, as pirâmides nada mais é do que os túmulos que os faraós construíam para sepultar suas famílias. Os faraós, eles acreditavam que existia uma vida após a morte. E como eles tinham muitas posses, tinham muito dinheiro, eles construíam esses túmulos para sepultar suas famílias, tá bom? E, como você sabe, os egípcios, eles mumificavam as pessoas, né? Os seus defuntos. Você já se perguntou, por que eles mumificavam? Olha só, como eles acreditavam nessa vida após a morte, o que eles pensavam? O corpo morreu, mas a alma, em algum momento, ela pode voltar a ocupar esse corpo. Então, eles mumificavam, né? Passavam aquele tecido em volta de todo o corpo da pessoa morta. Para quê? Para conservar aquele corpo. Depois que eles mumificavam, eles colocavam dentro dessa caixa que a gente chama de sarcófago. Só após isso, esse corpo era sepultado, era colocado dentro das pirâmides, né? E quando esse corpo era sepultado, eles faziam várias ofertas, eles deixavam lá joias, objetos de valor, porque eles acreditavam que quando a alma voltasse para o corpo, aquela pessoa poderia precisar de todos esses objetos. Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre religião e cultura dos povos antigos, nós vamos exercitar. A gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu. Então, clique no link que está na sua tela, vai abrir uma nova página, tá bom? Espera carregar. Quando carregar, você vai clicar em Começar. Carregou a página, você vai clicar em Começar, tá bom? E aí vai abrir algumas perguntas. Vamos fazer juntos essa primeira? Olha só. Os antigos egípcios observavam o mundo a partir de diversas crenças que regiam seus modos de vida. Uma delas é a de que o corpo é constituído por diferentes elementos que se separam com a chegada da morte, que era vista como o início de uma nova vida. Aponte o motivo pelo qual os egípcios viam tanta necessidade de impedir a decomposição dos seus corpos através da mumificação. Letra A. Desejo de serem honrados. Letra B. Para garantirem suas vidas póstumas. Letra C. Para ter um descanso eterno e tranquilo. Vamos observar qual que é a resposta correta? Letra B. Para garantir suas vidas póstumas. Por quê? Eles acreditavam que existia uma vida após a morte. Então, quando essa alma voltasse para o corpo teria que estar em um estado perfeito, tá bem? Agora é com você, continue respondendo as próximas questões. Por hoje, ficamos por aqui. Tchau!